Olá Zé, obrigada por teres vindo participar no documentário dos Chutes Mil. Como é que soubeste desta iniciativa, desta maluqueira? Da maneira como toda a gente sabe, hoje em dia as redes sociais são o melhor motor que nós temos para divulgar este género de iniciativas, para agregar estas vontades e para reunir este enorme conjunto de fãs dos Chutes e Pontapés. Além de fã, tiveste uma outra participação mais ativa como músico, não sei? Tive o gosto de poder participar nos Chutes Mil como guitarrista. Foi um privilégio e gosto muito de acontecer na vida. Qual foi o episódio assim mais insólito que te lembras de ter acontecido naquele dia? A fila para as bifanas. A fila para as bifanas foi o maior desafio que todos nós tivemos. A cerveja estava ótima, estava fresquinha, as bifanas eram deliciosas, mas o grande objetivo, o grande desafio que tivemos todos a ultrapassar era a fila para as bifanas. Portanto, a nível de logística, não se pode dizer que esse tenha sido assim, o momento que mais gostaste, certo? Eu não me lembro de ninguém sair de lá com fome, nem com sede, portanto funciona. E qual foi o momento que tu mais gostaste desse dia? O grito final, no final da música, e quando o mestre diz já está. E foi uma sensação de realização boa, no meio daquela gente toda, temos atingido aquele objetivo daquela maneira, com muita alegria, foi muito bom. Achas pertinente que se façam mais iniciativas desta natureza em Portugal? Quando seja para celebrar a boa música que nós temos, e temos muito boa música neste país, quando seja para celebrar as artes, o convívio, vale sempre a pena. Portanto, há espaço para fazermos mais coisas destas, sem dúvida alguma, e acho que não podíamos ter começado da melhor maneira do que os Chutes e Pontapés. O que foi para ti, em poucas palavras, os Chutes Mil? Os Chutes Mil foi, para mim pessoalmente, foi o culminar de muitos e muitos anos de fã da maior banda portuguesa e temos atingido isto e temos conseguido concretizar este projeto. Foi um momento de realização coletivo e pessoal. Obrigada, mais uma vez, pela tua participação. Vamos ver se a família continua a fazer mais coisas. Esperemos que sim, cá estaremos para isso. E os Chutes Mil, o evento, portanto, tu não tinhas ainda noção de que tinha acontecido, pelo que percebi, foi isso? Não, eu tinha ouvido falar em qualquer coisa que se tinha feito aí em 2018, 19, não? Em 2018, no dia 7 de 18. julho, gravou-se um videoclipe com o Não Sou Único, foi escrito pelo Zé Pedro, uma homenagem aos Chutes e ao Zé Pedro, que um grupo de fãs, supostamente teriam sido 1000, não chegámos ao número de presenças de 1000, mas as inscrições foram bem para lá das 1000. Mas os Chutes e Pontapés são a segunda banda em Portugal a encher um estádio. A primeira são GNR, em Alvalade, e depois os Chutes do Restelo. Se bem que o mais carismático deles e que fazia a ligação, a ponte entre a comunicação social e o próprio público era o Zé Pedro. E quando se fala nos Chutes e Pontapés, ou recordamos os Chutes, é inevitável não recordar os EPs. Eu estava em Palmela nesse dia, no dia em que a Ana Moura estava a cantar na Casa de Linhares, uma casa de fado em Alfama, e eu estava a fazer um mini concerto, o concerto mais pequeno do mundo, para a rádio comercial, com a Mafalda Veiga. E a Ana Moura ligou-me a dizer que estava com os Rolling Stones na Casa de Linhares, na altura Bacalhau com Molho, hoje Casa de Linhares, e eu disse ao Zé Pedro, pá, eu sei onde é que estão os Stones, queres vir comigo? É a oportunidade para os dois. E ele acredita logo? Sim, claro, sim. Eu e o Zé Pedro nessa altura não tínhamos uma amizade como tivemos depois desse momento. Cimentámos, começámos a conviver mais, mas eu sabia, mas quando nos encontrávamos, quem me apresentou o Zé Pedro num almoço foi a Paula Homem, ex-diretora da Sony Music Portugal. Ela era muito amiga dele. E a partir daí, sempre que nos encontrávamos esporadicamente, havia sempre um sorriso.
Até que aconteceu esse momento do Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood. Só não estava o Charlie, baterista, se bem que eu tinha estado com ele em Londres. Eu conheci o Charlie através do Luís Jardim. O Luís Jardim tinha uma banda com o Charlie no Ronnie Scott, que é um bar de jazz onde tocam os maiores do mundo, Diana Krall, o Bernardo Sassetti, grande pianista. Não sei se o Mário Lajinha já lá tocou, mas o Bernardo sim. E então aí eu conheci os três, cumprimentei e abracei os três que me faltavam. E pronto, e estavam outros elementos da banda. Não tens assim outra história engraçada, insólita, que possas contar? Uma, só uma. Sim, tenho histórias. Lembro-me que possa dizer, está bem? Sim, claro. Eu e o Zé Pedro, os nossos segredos não prejudicam os outros. Eu lembro-me que estava alguém a entrevistar-me, um gajo porreiro por acaso, que é agora que apresentou 5 para a meia-noite, o miúdo, e eles têm sempre aquele sentido de humor, não é? Do picance. E estava alguém, eu estava a apresentar o meu álbum, 2008, A Palma e a Mão, Palma e a Mão, produzido pelo Mário Barreiros, em que participou também Pedro Abrunhosa, Jorge Palma e o Zé Pedro, no palco de férias. E nós estávamos a conviver antes de eu ir iniciar o concerto, e chegou lá esse cavalheiro, que é um porreiro, mas assim, tipo no gozo, eu sei, o que é que vens aqui fazer? Tens paciência para aturar o João Pedro, ouvi-lo, as canções dele, porque é que participaste no disco? Epá, e ele, para aquilo não se esticar mais, enfiei-lhe um travesseiro, um bolo na boca mesmo, inteiro mesmo, porque estava alguém a servir-nos, eu agarrei no travesseiro, e enquanto ele estava a falar, e pum! E eu, segue lá o teu caminho, segue lá, porque ele não estava a chatear a mim, provavelmente estaria a incomodar o Zé Pedro. O Zé Pedro era discreto, era um homem que não tinha maldade, ou a maldade dele não era inexistente, quase inexistente, não, era um porreiro simpático, falava a toda a gente, tinha uma paciência para os outros que eu não tenho. E o Zé, por ele ou pela banda que representava, teve sempre um bem receber a toda a gente, que rodeava, uma paciência do caraças, que eu assumo que não tenho essa paciência. E eu disse-lhe, pá, já viste? Aquilo que significa tanto para nós, eles amanhã não se vão lembrar. E é verdade, e o Zé recordou sempre essa frase, e é verdade, nós somos mais uns. Mas o Zé Pedro tinha o carisma de se lembrar de muitas pessoas que contactavam. Sempre. E algumas pela primeira vez e uma última vez, portanto... Era isso que eu dizia, o Zé tinha o dom de bem receber os outros, não era mesmo dele, era a paciência, tinha uma paciência do caraças. Eu falo por mim, posso ser simpático, mas gosto muito do meu espaço, e o meu espaço faz com que eu me isole dos outros. O Zé não, tinha a vida dele, a Cristina, ele, o cão, e era muito informado, era muito informado sobre os outros, o que os outros faziam musicalmente. Estava atualizado. Estava muito atualizado. Eu fiz o projeto com a Mafalda, com o José Mário Branco, como convidado, Fausto, Jorge Palma, nossos convidados, e o Zé estava lá a ver o concerto. Falávamos de música, do que quer que fosse, estrangeiro, na onda do rock, pop. Ele gostava muito de música, e sempre atualizado. E era por isso que também partilhávamos coisas, e antes de sair um álbum eu chegava a mostrar-lhe, olha, onde é que eu ouvi? O que é que achas? Achas que
que significa alguma coisa em termos de evolução cultural em Portugal? Claro que sim, e incentiva as bandas portuguesas a terem autoestima, a continuarem, e falamos da banda mais popular do país, desde sempre, e a quem gosta deles incentiva também outras bandas a quererem ser tão boas quanto os Chutos, não é? Porque se nós olharmos para trás, que bandas é que continuamos a tocar a ouvir na rádio? Assim, que marcaram Jafo Mega, de quando em vez, Táxi, o HF, mas não muitas mais. Onde estão os Iodo? Onde estão os Doutores e Engenheiros? Bandas que marcaram o seu tempo com grandes canções. E o Trovante, e fizeram um tributo muito bem feito. Está muito bem feito. Quem fez, de quem foi a ideia. Por isso, façam mais. Obrigada, João, por teres vindo e por todo o teu testemunho precioso. Obrigadíssimo, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Bateristas, vocalistas, e temos mais um guitarrista, desta vez das guitarras e solo. Olá, Peter. Alô, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo e muito obrigada por teres aceitado o Obrigado. convite para participares no documentário dos Chutos Mil. Obrigado eu. Como é que tu soubeste desta maluqueira? Olha, foi Maluqueira do dia 7 de julho de 2013. Exatamente. Não, foi o meu primo, que é a pessoa com quem eu vou aos concertos todos dos Chutes e Pontapés, que eu e ele, pronto, somos os mais fanáticos dentro da família. E até foi ele que descobriu a iniciativa, nem sei bem como, e depois partilhou comigo para eu me inscrever. Acho que e depois, nesse dia, no dia do evento, ele acabou por não ir, porque tinha uma coisa qualquer que não lhe permitiu ir, e fui eu. E pronto, e foi assim. Depois eu aderi ao grupo, acho que era um grupo de Facebook, né? Aderi ao grupo, e depois pronto, a iniciativa começou a ganhar forma, porque depois de aquilo, pronto, teve um bocadinho parado durante os tempos. Depois eu meti lá um vídeo quando se descobriu qual era a música que se ia tocar, que era o Não Sou o Único. Meti lá um vídeo a tocar a música, e depois chamaram para a coordenação, entre aspas, que éramos 4 das guitarras lead, e pronto, falei com o Jorge, que era mesmo o diretor dessa área. Depois falei com o Tiago também, e penso que se chama Hugo, que é um senhor que faz uns vídeos para o YouTube mesmo a tocar as músicas dos Chutes e Pontapés, e a partir daí pronto, foi um projeto muito interessante até ao dia mesmo do evento. Sempre soubeste desde o primeiro momento que a intenção eram os 1000 músicos. Exatamente, sim, estava definido desde o princípio. O nome do grupo já era os Chutes Mil. E não achaste um exagero? Não achei um exagero. Acho que era fazível, principalmente para homenagear uma banda que é provavelmente a maior banda de rock do país, não é? Acho que era fazível, e era difícil. Ninguém está aqui a dizer que era fácil, mas era bastante, era desafiante, mas era fazível. E acreditaste desde o início que era possível esse concerto? Sim, acreditei, claro. Eu não conseguia fazer, mas é pela minha personalidade, e ainda bem que não fui eu a organizar, mas acho que acabou por ser um evento bastante interessante, e acho que fizemos uma homenagem muito boa ao Zé Pedro. Foi digna, como tu dizes. Sim, acho que sim. Lembras-te de algum episódio insólito ou caricato que tenha acontecido na tua vida? Algum episódio insólito ou caricato? Havia sempre... olha, da minha parte, eu levei 3 amplificadores e 2 deram berro. No mesmo dia? Sim. Porque eu estava a viver em Inglaterra nessa altura. Aliás, as reuniões dos guitarristas foram feitas por internet, exatamente. Porque eu estava lá, e o próprio Pedro, que era o diretor, Pedro Brazão, exatamente, também estava lá.
então fizemos tudo pela internet e então eu tive que pedir amplificadores emprestados, mas depois os amplificadores que eu pedi era sempre, claro que eram sempre os spares daquelas pessoas a quem eu pedia emprestado, então eram sempre aqueles que não eram bem cuidados e tal. E então, sim, tens aqui este, mas cuidado que ele não confies muito e tal. Então tinha que ir buscar outro e tal, mas era sempre a mesma história. E então depois, pronto, acabei por usar 3 amplificadores no mesmo dia, ir ao carro, voltar para o campo de futebol, né? Voltar para lá e tal. Aliás, acho que até nas filmagens, em algumas fotos, e vê-se eu lá com 2 ou 3 amplificadores atrás de mim, em vez de ser só um. Mas vieste de Inglaterra diretamente para o evento? Ou só para o evento? Sim, por propósito. Sim. Nessa altura, sim, eu estava a viver em Southampton, em Inglaterra, e vim cá há 3 dias, acho que foi dia 6, 7 e 8, uma coisa assim. Levaste de volta uma grande memória. Sim, levei de volta uma grande memória, mas quando cheguei lá tive um desgosto, porque eu trouxe a minha guitarra de lá, a tocar aqui, trouxe uma guitarra que eu tinha e quando voltei para lá a guitarra estava toda partida. A guitarra no avião não sobreviveu, mas pronto, acabou por ser a última vez que eu toquei com aquela guitarra, que é uma guitarra com os alto-falantes e tal. Foi a última vez que toquei com essa guitarra. Então, foi na iniciativa dos Chutes e Pontapés. Aventuravas-te outra vez, com tantos contratempos que tiveste? Sim, aventurava-me outra vez, claro que sim, acho que valeu a pena, acho que foi um dia muito bem passado, apanhei um escaldão enorme, mas valeu a pena. A todos? Acho que sim, valeu, claro que valeu a pena. Conheci muita malta interessante, com quem ainda falo hoje em dia, e aliás, um deles que estava lá nas guitarras, depois para o meu projeto, chegou a fazer um casting para tocar. Não aconteceu, mas toda a malta que eu Sim, eu acho que seria muito difícil fazer com este tipo de homenagem a muitos artistas e a muitas bandas. Eu acho que é mesmo só possível fazer com bandas que são mesmo, já estão no patamar lendário de panorama, não é? Porque se nós formos a ver bem, não é qualquer banda como os Chutes e Pontapés que quase sempre com os mesmos elementos, aliás, com quase todos os seus elementos desde o início, não é? Tirando o Zé Lionel e depois o Francis, a certa altura, ter uma formação que não muda durante 20 e tal anos, se calhar até 30 e tal anos, não sei bem, mas 20 e poucos anos com certeza. De qualquer forma já são 40 anos de carreira para mim. Exatamente, estão os 40 anos de carreira. Mas não é qualquer banda que consegue, sempre com essa formação, estar sempre ativa e sempre a tocar num retângulozinho que é Portugal, não é? Que é um país super pequeno em que as coisas vão e vêm e passar de semanas às vezes e portanto é impressionante como é que uma banda dessas consegue, e acho que mais nenhuma conseguiu isso até agora. Claro que houve outras bandas que ainda estão na ativa, aliás o meu produtor, o António Portugal, está nos HF, mas lá está, não são uma banda que tem a mesma formação durante tanto tempo como a fazer-se isso. Este tipo de iniciativas teria que ser para uma banda como os Chutes e Pontapés e para uma personagem tão icónica como foi o Zé Pedro. E sendo assim, que recado ou mensagem gostarias de deixar à família Chutes Meu? Ou a todos os fãs dos Chutes? O recado que eu gostaria de deixar é, obviamente eu tive alguma parte, como é que é de explicar? Agora bloqueei. Obviamente eu tenho alguma parte interessada e relevância em todo o projeto, mas o que eu fiz foi isto, não é?
houve pessoas que fizeram muito mais. E aquilo que eu gostaria de deixar era o meu muito obrigado, porque foi um dia fantástico e acho que conseguimos fazer uma homenagem digna de uma estrela rock, não é? Acho que sim. Sem dúvida. Obrigada, Peter, pelo teu testemunho. Muito obrigado. Ora viva, o meu nome é Peter Strange e estive no Chutes Mill. Fãs e mais fãs. E esta, mais uma vez, especial. Olá, banda da rádio, bem-vinda e obrigada por teres aceitado o convite para partilhares no documentário nos Chutes Mills. Obrigada, Ana. Eu é que agradeço, muito grata de aqui estar e tenho todo o gosto. Olha, como é que tu soubeste desta iniciativa, esta coisa maravilhosa? Redes sociais. És aberta? Já fui mais, agora um bocado mais seletiva, mas sim. Posso estar a par de tudo. Puxou-te mais pela questão de ser uma iniciativa musical, de ser rock, por ser chute? É assim, a minha intervenção nas redes sociais basicamente é estar atualizada quanto a notícias, mas muito a parte da música, muito. Portanto, tudo o que está a acontecer de novo, espetáculos, e pronto, esbarrei nos Chutes Mill, não é? Numa altura da minha vida muito complicada, porque estava a fazer quimioterapia no cancro na altura e estava no fim, não é, da quimioterapia. E disse, não faço, participo, não participo, mas é chutes, é assim, chutes é um bocado do que eu sou hoje, não é? E portanto, eu não fui capaz de dizer que não é? Até por esta paixão que eu tenho pela música, não. Viste e nem hesitaste? Não, de todo. Portanto, fiz o vídeo, não é? Enviei. Esperei pela resposta ansiosamente e pronto, e quando disseram que sim, foi assim. Foi a velocidade. Muito bem. Temos assim algum episódio insólito que tenhas passado nesse dia? Insólito? Engraçado, insólito. Não. Insólito não. Insólito. Sim, qualquer coisa. Não é bem insólito, não é bem a palavra insólito, mas é uma coisa engraçada. Eu fui das primeiras pessoas a chegar ao local, ainda eram umas 7 da manhã, ainda nem sequer tinham montado as mesas para começar a acontecer e com aquela logística toda. E a primeira pessoa que eu encontro foi uma pessoa que ficou meu amigo para a vida. Eu vou dizer o nome. O Pedro Brazão. Não, o Rui Grandinho. Ok. O Rui Grandinho, que tinha feito 4.000 km de Bordeaux E que estava a comer mirtilos à porta. e que foi ao carro buscar mirtilos para andar, e assim que abriram os portões, que isto foi a cena que a gente hoje ainda recorda a rir-nos, não é? Havia um barzinho à entrada e o senhor, eram para aí, sei lá, aqui mesmo, quarto para as 8, e o senhor perguntou, o que é que quer ver? Eu disse, eu quero uma ginja. E o Rui vira-se para mim e disse, uma ginja às 8 da manhã. E eu disse, então a começar é que se começa o dia. E ainda hoje, portanto, nós recordamos, e que não é uma situação insólita, mas é caricata. Sim. Insólita não tive nada insólito nesse dia. E o que é que mais gostaste, além do mirtilos e da ginja? De sentir a presença do Zé Pedro todo dia, foi uma coisa. Aquela primeira experiência de som, não é? Agora baterias, agora guitarras. Epá, eu não vou esquecer nunca mais. E a massa humana, não é? Sim, é uma coisa que vai ficar e ficou gravada, é arrepiante, ainda hoje é arrepiante. Só que lá esteve que pode perceber e sentir o que é que eu estou a dizer. Portanto, tu, ligada tão diretamente à música, uma vez que és cantora, o que é que qual é a tua opinião sobre este tipo de iniciativas? Porque isto é uma coisa que nunca aconteceu até hoje em Portugal. O que é que... Eu acho que seria fazer mais. Muito mais. Porque eu acho que talvez se tivesse sido mais divulgado, teria tido mais advance. Mas
muito grata a quem um dia teve este sonho, foi o Pedro Brazão, o meu querido amigo Pedro Brazão, e o tornou realidade. Porque sim, não é? Porque sonhar todos sonhamos. Agora, tornar realidade depende de nós, não é? Estamos aos 10 mil? Eu acho que sim, vou ser arrojada, mas Farias de novo? faria de novo e eu acho que tenho certeza absoluta que iria aos 10 mil. Até porque o feedback que eu falei com montes de pessoas ligadas à música foi que não sabiam, não souberam. E curiosamente, a banda a que eu faço parte agora, o meu atual guitarrista, que eu conheço há 1 ano e meio, vim a descobrir que fez parte dos Chutes Mil. Teve nos Chutes Mil há coisas. Isto é muito pequenino, realmente. É uma coisa muito engraçada. É um perigo. E o que é que foi para ti perceberes que ao longo de todo este processo, depois daquele dia 7 de julho de 2018, se originou uma família chamada Família Chutes-Mil? O que foi para ti família e Chutes-Mil? Os Chutes-Mil para mim foi uma iniciativa espetacular, não é? Já falar em termos emocionais, não é? E de significado. E para mim, falando da família, efetivamente eu ganho muitos amigos, mas mesmo muitos amigos, para a vida. E eu hoje, ainda hoje me pergunto, porque não vou estar aqui a alongar, não é? Mas já tive muitos episódios em que estive com esses amigos, que me surpreenderam, que tiveram comigo 12 horas num dia, 12 horas num dia, e que eu estou muito grata de ter essas pessoas na minha vida. Ainda hoje? Ainda hoje. Que deste uma camisola para me dar, que Ana, é inexplicável, não é? Pronto, e isso foi o que resultou realmente desse dia, porque fica aquela união. Gostavas de deixar uma palavra à família Chutes-Mil? Gostava. Vamos aos 2000, meus amigos. E agora não é só a organização que tem que divulgar. São todos aqueles os 600 ou 700 que lá tivemos. Quer repetir isto? Tão bom. Obrigada, Wanda. Nada, mais para uma mim vez. foi um gosto. Foi maravilhoso a ter destino. Também, Ana. Obrigada, muito grata. Sempre quiseres. Chutes. Olá, Bruno. Olá, Bem-vindo. obrigado. Muito obrigada por teres aceitado o convite a vires testemunhar aqui É no uma nosso... honra, deixa lá. Acredito. Bruno, diz-me lá, como é que tu soubeste desta iniciativa? Sou pela internet e desde o momento que soube, eu disse logo, tenho que fazer parte disto. Não há hipótese. Não vacilaste? Claro que não. Nunca? Ver? E foste E fui. diretamente do Sul, portanto estamos em que zona? Lolé. De Lolé. De Lolé foste... A que horas é que saíste de casa? Boa. 6, 5, sei lá. Era de noite ainda. Acompanhei as pessoas a chegarem. Foi muito giro. Ficaste espantado com a quantidade de pessoas que estavam ali, com toda a logística que ali estava a funcionar? Fiquei espantado, fiquei encantado. Foi daqueles dias que fica. Para sempre. Na altura não liga nenhuma àquilo. Na altura nasci com... Tu foste na categoria de... vocalista. Vocalista. A voz principal. Sim. O que é que tu mais gostaste durante todo o processo, desde o início até ao último take que se fez? Gostei muito da união daqueles músicos todos num movimento único, numa altura única, né, que ninguém se conhecia, e aquele convívio que parece que a malta já se conhecia há muito tempo. E, no entanto, havia ali o fator X que unia a gente. Né? E isso é giro, que é o que a música faz, e um grupo que faz música, que toca nas pessoas já há 4 décadas, né? Uhum. E que tem esta magia, que as pessoas juntam-se e mesmo sem se conhecer, e sabes, eu noto muito isso também quando ia aos concertos. Quando estava nos concertos havia aquele olhar entre fãs,
a malta não se conhecia de lado nenhum, e até mesmo entre os músicos. Mas neste caso nós estávamos perante a banda principal, portanto todos eram praticamente a banda principal, o que ainda é mais Estávamos insólito. entre família. Entre família, exatamente. Aquelas famílias guarda grandes que só se vêem no Natal, a gente só se viu naquele dia. Como a família Schutzmill, que entretanto Exatamente. se formou. Exatamente. Qual achas que é o impacto que tem este tipo de iniciativa culturalmente no nosso país? Juntar não chegámos aos 1000, mas juntar cerca de 1000 músicos em homenagem a uma banda, a um membro de uma banda, um feito único até ao dia de hoje em Portugal. Culturalmente, que impacto é que tu achas que isto poderá ter provocado, tanto a nível, no seio dos músicos, como mesmo a nível de público, no geral? Acho que o impacto que isto causou, pelo menos a mim, tenho esta sensação, é a importância que a música tem para as pessoas, e quando a música é feita de maneira verdadeira, acho eu, porque eu costumo dizer que não há música nenhuma dos Chutes não tivesse feito parte da minha banda sonora da vida, da minha e de muita gente, né? E eu acho que isso é um bom sinal, este movimento entre músicos e até mesmo para o público em geral. Acho que é uma prova de que a cultura em si é muito importante para as pessoas, faz parte da nossa vivência, não há como esconder isto, seja através do estilo que for de música, seja em inglês, seja em português, em chinês, whatever, desde que uma pessoa se sinta-se identificado com aquelas pessoas. E os Chutes é os Chutes. Quem é que não se identifica com alguma coisa? É como eu te disse, há alguma música que em alguma certa altura da minha vida fez parte da banda sonora. Há qualquer coisa. E uma mensagem que queiras passar para a família dos Schutzmill? Quero outra vez. Quero me reunir com a malta outra vez. Acho que era giro fazer outro evento, apesar de saber das dificuldades que é organizar isto. E muitos parabéns a toda a gente que teve a ideia, o Brasão, né? Teve esta maluquice. A toda a gente, foi um momento fantástico. Eu sinceramente fui para lá, como é que vão atinar com 1000 músicos a tocar ao mesmo tempo uma música? Foi um convívio muito giro. É uma coisa que eu, para a família Schutzmill, só tenho a agradecer pelo momento e por ter... e orgulhoso de ter feito parte deste momento, desta homenagem. É muito fixe. Olá, eu sou o Bruno Amendoeira e participei no Schutzmill na categoria de voz. Como é que eu soube da iniciativa? Tenho um amigo que também participou e partilhamos o mesmo gosto por chutes e pontapés. E foi ele que, assim que soube do projeto, ele ligou-me e eu aceitei imediatamente. Não podia perder a oportunidade de participar num projeto destes. Era um one life shot. Não sei. Foi mesmo... Foi imediato. Se eu acreditei que seria possível... Eu sou um otimista nato. Eu acredito que chutes e pontapés são capazes de mover montanhas, e se apareceu a ideia, é boa demais para morrer. A minha curiosidade era como é que seria possível encaixar tanta gente com jeitos diferentes e com tanta guitarra, tanto baixo, tanta bateria, tanta voz principal, tanta voz secundária. Como é que seria possível encaixar tanta gente num sítio tão grande e fazê-los todos tocar no tempo? Eu, como músico, isso para mim era uma grande curiosidade que eu tinha, mas quem desenvolveu a ideia fez um ótimo trabalho e foi espetacular. Se eu tive episódios insólitos, tive. Eu sou um palerma por natureza. Tudo o que houver para acontecer mal, eu vou lá estar. E, como sempre, fiz inscrição para guitarra em vez de fazer inscrição para voz. E quando chegámos ao estádio do Pragal, a Ana pediu-me que cantasse um refrão nas escadas do estádio, coisa que a mim me deixa extremamente desconfortável, mas foi muito giro.
Ela, uma pessoa super profissional e pronta no seu trabalho, fez logo, viu logo o sítio certo para me encaixar, e estou-lhe muito grato porque foi uma oportunidade espetacular. O que é que significou o dia 7 de julho de 2018? O dia 7 de julho foi uma experiência mágica. Não há outra maneira de descrever. A sensação de harmonia, a boa onda predominante entre todos os participantes, a organização sempre super simpáticos, super atentos, profissionais. Espetacular. Foi espetacular. Para mim foi a melhor experiência que eu já tive em grupo até agora. Foi espetacular. Se eu faria de novo, todos os dias. Todos os dias. Não há um dia que eu não me recorde da manhã do dia 7 de julho, chegar ao estádio do Pragal e ver tanta gente, tanta azáfama de montar material. E é uma energia que tu gastas, mas ao mesmo tempo, quando estás a gastar junto a mais centenas de pessoas, estás-te a carregar a ti também. A tua energia é reconvertida. É mágico, espetacular. Uma mensagem para a família Chutes 1000, juntos para sempre. Para sempre. Espero encontrar-vos em breve e que estejam todos super bem. E um grande abraço para todos e muitas felicidades. Até já. 4 gerações estiveram presentes no dia 7 de julho de 2018. E temos aqui uma das mais recentes gerações a representar os fãs dos Chutes. Vicente Correia, olá! Olá. Quantos anos é que tu tens? 8. Quantos? 8. 8 anos? Tens 8, mas tinhas menos, então tinha 8. E na altura já sabias tocar bateria nessa altura? Sim. E como é que tu aprendeste a tocar bateria? Andava numa escola de música. E tocava já rock, chutes e pontapés? Sim. Desde os 3 anos que eu comecei a ouvir e gostava muito. Uau! E já conhecias aquele tema que é tocado, não sou o único? Sim. Tu sabes como é que descobriu esse tema? Olha, e tu gostaste do dia? Sim. Foi. Não foi muito cansativo para ti? Não. O teu pai foi espetacular, arranjou-te até uns protetores para os ouvidos, não foi? E o que é que tu achaste daqueles instrumentos todos, de tanta gente, os strobes, aquelas luzes malucas a dar a indicação do ritmo, o cozinhas ao teu lado, um baterista profissional, já conhecias o cozinhas? Não. Eu conhecia, mas era muito pouco. E o que é que tu gostaste mais desse dia? Gostei de estar ao pé do Veia, ao pé da minha mãe, ao pé do meu pai e ao pé do casinho. A família toda foi, não foi? Quase tudo. Quase toda. Eu gostavas de ir outra vez? Sim. E desta vez, achas que ia a família toda? Sim. Olha, vamos contar contigo se isto repetir. Sim. Gostaste mesmo do dia, não foi? Sim. Tu levavas mais uns amigos contigo? Sim. Sim, está bem. Está bem, Vicente. Queres dizer mais alguma coisa sobre o que foi para ti, aquele dia? Não. Estamos feitos? Sim. Ok. Olha, obrigada por teres vindo aqui e por teres dado o teu testemunho. Fiquei muito feliz por mim. Ficas muito à escola, muito ajuda. Obrigada. Olá, eu sou o Vicente e estive no Chutes 1000.
Olá Carlos, bem-vindo ao documentário Chutes Mil, obrigada por teres aceito participar. É com muito gosto, porque é uma iniciativa que me diz muito, onde me revejo e tenho todo o interesse e o empenho em participar nas iniciativas. Como é que tu soubeste desta iniciativa? Do Chutes Mil. Foi numa rede social, vi um post e marquei na minha agenda porque aquele dia tinha que ser para aquilo e ponto, mais nada. E assim foi, e assim fiz. E correu bem? Correu. Superou em todas as minhas expectativas, porque eu ia naquela de ver o que é que se ia passar, só conhecia de lá uma pessoa e notei que todo o ambiente ali era à volta dos chutes, do convívio, do objetivo que era, e isso foi muito bom. Para ti, o que é que consideraste ser o episódio mais insólito daquele dia? O mais insólito? Insólito acaba por ser vários, porque a alegria entre as pessoas, a boa disposição, o partilhar episódios, histórias, muita coisa de se sempre à volta dos chutes foi muito bom. Foi a parte que mais gostaste, foi essa Sim, dentro. Sim, porque ali tudo girava à volta dos chutes, ninguém mais se preocupava com nada, era tudo em partilhar aquele momento que foi único mesmo. Achas que é pertinente este tipo de iniciativas em Portugal, desta natureza? É, tanto a nível musical como neste caso dos chutes, que é uma banda, mas que move o país todo e que mexe com 3, 4 gerações, e eu conheço pessoas conheço uma família com 4 gerações que gostam de chutes, é impressionante mesmo, é um caso único mesmo. Em poucas palavras, o que foi para ti o Chutes Mil? O Chutes Mil antes de mais nada, foi reconhecer de que há todo um país à volta dos chutes, porque eu tinha uma ideia que eu era um bocado alucinado por gostar tanto de chutes, mas aí reconheci que há todo um mundo à volta dos chutes. Vieram pessoas de outros países da Europa e isso mexeu comigo, fiquei assim, bolas, como é que vêm pessoas para esta iniciativa? É porque de facto os chutes mexem com as pessoas, está enraizado na vida delas, e as pessoas conhecem nisso e vão e aderem e mexem-se, e foi isso que me motivou, e as pessoas todas, e mexeu também comigo a partir daí. Obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigado eu, e é muito gosto de participar. Olá, o meu nome é Sérgio Pinto, eu fui o frontman na promoção televisiva do Chutes Mil. E é claro que não podiam faltar os cantores, e temos aqui um deles que é muito bom, Bruno Correia, muito bem-vindo ao comentário dos Chutes Mil, muito obrigada por teres aceitado o convite, por participares. Obrigado, é um gosto estar aqui. Como é que tu soubeste esta iniciativa? Soube através do Facebook, através da página dos Chutes Mil, em que a Ana publicou que ia haver uma série de iniciativas referidas ao documentário que se está a fazer sobre os Chutes Mil, e já foi, penso que há 2 meses, e eu tive um pouco de pena de ter ido a Sintra, foi a primeira... Não, eu falo do Chutes Mil mesmo, o dia, o 7 de julho de 2018. Sim, soube através das redes sociais, através do Facebook. Viste a notícia e pensaste, o que é esta coisa maluca? Sim, averiguei o que era, através do YouTube, e depois achei interessante e escrevi. Não hesitaste? Não. Porquê? Por ser chutes? Por ser os chutes e porque acho que os chutes mereciam também a homenagem. E também o Zé Pedro Mendes? Claramente que sim. Lembras-te assim de algum episódio caricato ou insólito que tenha acontecido nesse dia? Não, o primeiro que me lembro foi quando veio o meu filho. Eu tinha acabado de chegar às 10 da manhã, nós já lá estávamos desde as 8, e era um miúdo de 5 anos, com a sua bateriazinha debaixo do braço e queria tocar. E nós, lembro que o Salgueiro, o Raul, estava chocado. Dizia, isto é muito doloroso para o miúdo, há muito barulho, ele não consegue estar aqui. Mas eu tenho aqui uma solução, eu tinha uns fones de $2. Os protetores. O casinho disponibilizou-se a ficar ao lado dele e agora comunicamos lá o spot e isso ficou lá na frente. Esse foi o episódio mais caricato. E o Vicente aguentou até às 5 horas que gravámos a última
Mas o Vicente foi porque tu sugeriste ou ele teve a iniciativa de dizer, Tive a pai, iniciativa que queria ir. E tu também não hesitaste? E eu hesitei um bocadinho por causa dessa questão do barulho. Mas pronto, eu queria. Arranjaste a solução. Experimentei, olha, vamos lá experimentar. Se der, se não der, olha, fica na bancada. Ok. E estas iniciativas, em termos de música e de cultura em Portugal, como é que tu vês esta iniciativa, uma vez que foi única que teve? Eu vejo que isto é muito bom, tanto para a banda também está numa situação, não sei se vai durar muitos mais anos, não vai. É um pouco impulsionador também para eles, eu acho que eles devem se sentir bastante agradecidos das pessoas se estarem a mobilizar neste sentido, e acho também que para as pessoas, nós já tivemos tanto tempo fechados em casa, que acho que o convívio entre todos é muito bom. E acho que devem acontecer mais iniciativas destas, hoje houve esta, havia um jantar anual do Chutes Mil também, que chegou-se a fazer, penso que 2. A pandemia parou. Esses encontros eram muito frutíferos em tudo. Mas continuaram a haver encontros, por exemplo, em concertos dos Chutes, e foi assim que se gerou a família dos Chutes Mil. Sim, eu tenho ido os poucos concertos que houve pós-pandemia, eu tive encontros com todos, com a grande parte deles que fizeram parte dos Chutes Mil. E tenho ainda hoje uma relação com eles, às vezes vou à bola, não também fui ao futebol e encontrei um Casinhas lá, que eu não conhecia o Casinhas de lado nenhum, antes dos Chutes Mil, não é? E outras pessoas, tenho um senhor muito amigo ali do Montijo também, que fiquei uma boa relação com ele, que é o Sr. Fernando Sampaio, e outros, desde o Algarve até ao Norte, há muita gente que se criou bastante os laços de amizade. Isso é os Chutes também. É um pouco também daquilo que se vinha fazendo, sempre que eu andava nos concertos e que aos concertos conhecia sempre gente de qualquer parte do país. É isso que valoriza esta família dos Chutes. Em poucas palavras, como é que classificas este evento, os Chutes Mil? O que foi para ti, o que significou para ti aquele dia? Foi um evento de história. Eu ainda hoje vejo às vezes o vídeo e arrepio das imagens dos drones a passar, aquela assim logo inicial das nuvens a passar sobre o Cristo Rei. Foi estupendo, o vídeo está muito bem produzido, merecia uma repetição. Acho que deveríamos pensar seriamente um dia mais tarde, e há uma iniciativa que é o Rock on Mil, que é no Estado de Saint-Denis em Paris. Todos os anos é uma banda diferente. Nós podíamos fazer sempre para os juntos, não me importava nada. Vamos aos 10 mil? Vamos aos 10 mil. Claro que sim. Uma mensagem para a família dos Chutes Mil. Que nunca desapareçam e que se mantenham sempre unidos, sempre com esta vontade de criar estas novas iniciativas. Não se desmobilizem, acho que isso é fundamental. E eles não se vão desmobilizar, de certeza absoluta. Nem aquele calor todo que se apanhou naquele dia, não é? Ao sol, tantos textos, tantas repetições, que nada disso demova a iniciativas destas. Claro que sim, exatamente. Há que continuar. Ok, obrigada, Bruno. Mais uma vez. Obrigado. Olá a todos, sou o Rui Gradinho, um maluco que foi de Bordeus, sozinho para os Chutes Mil. Obrigado à Ana pelo convite, fazer parte deste documentário. Bom, fiz parte dos Chutes Mil, na parte da guitarra ritmo. Soube do evento através da televisão, estava a ver a televisão quando passou num programa da manhã de um canal. Vi o Pedro Brazão, a Mónica, bom, vários. Bom, fiquei logo convencido que tinha que fazer isso. Fazia parte de um sonho meu também. E dedicar esta homenagem ao Zé Pedro e aos Chutes. Bom, e fiz a viagem sozinho, de Bordeus para Almada. Passei na minha terra, Severo de Voga, onde fui apanhar
mirtilos que eu levei para oferecer à malta que não conhecia, que nunca fazia ideia de conhecer assim desta maneira. Bom, e fiz a viagem então, como disse. Cheguei a Almada por volta das 6 da manhã, fui o primeiro a chegar. Cheguei por volta das 6h30, 6 da manhã, sim. Logo em seguida, o segundo a chegar foi o Pedro Brazão, com outro colega que não me recordo o nome agora. Fomos tomar um pequeno almoço, pôr a conversa em dia, comer mirtilos, claro. Voltamos, bom, como fui o primeiro a chegar, fui o primeiro a encontrar um estacionamento, mas como por azar, estacionei no sítio dos bombeiros, do guarda dos bombeiros, e que tive que estacionar mais tarde, longe, o mais longe possível que iria. Mas pronto, fiz bons amigos, foi um dia inesquecível, tornava a fazer quantas vezes fosse preciso. Encontrei pessoas extraordinárias, a banda Leocádio, a Mónica, a outra banda, o Bruno Mandoeira, o Bruno Maligi, o Miguel Moreno, uma data de pessoas que ainda hoje guardo o contacto, felizmente. E tornava a fazer tudo outra vez, de novo, porque foi sem dúvida uma experiência única, um dia inesquecível. E fiquei muito feliz, toda a gente sabe que esteve lá, que foi uma coisa fora do normal. Ainda hoje é o dia que de vez em quando vejo o vídeo para dar-me uns arrepios, como a toda a gente. E pronto, e no fundo é isto. Bom, quero mandar um grande abraço a todos, toda a família Chutes Mil. Beijinho, felicidades, muita música e até um dia destes, espero eu, que nos voltemos a encontrar. Se não for para tocar e cantar, que seja para fazermos um jantar ou qualquer coisa. Não gostaria de ir mais vezes, mas como estou em Bordeaux, não é tão fácil para mim. Mas espero um dia nos encontrarmos todos ou ainda mais, se for possível. Deixar um abraço especial ao Pedro Brazão e à banda Leocádio, que eu guardo uma grande amizade, e a todos vocês. Até breve. Beijinho. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao documentário dos Chutes Mil. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Espero. Obrigada. E antes de mais, acho que faz todo o sentido começarmos por umas pequenas apresentações, porque são muitos, reparam que são muitos, são assim, parecem cogumelos. Mas é uma felicidade, que eles são muito, muito, muito unidos, e isto é muito bonito de se ver, e foi exatamente esta a energia que passou no dia 7 de julho de 2018. Vamos começar aqui pela ponta da minha direita. Olá, eu sou a Mariana, a sobrinha mais velha do Zé Pedro. Olá, eu sou a Maria e sou a segunda mais velha. Olá, eu sou o Rui e sou tipo um sobrinho emprestado e muito amigo do Zé Pedro. E agora passamos à esquerda. Eu sou o Pedro e sou o quarto. És o quarto? A sala ou o quarto? O quarto. Olá, eu sou Paula e sou a irmã mais velha de Zé Pedro, sou tia do Rui.
Olá, eu sou Patrícia e sou a irmã mais nova de Zé Pedro. Muito obrigada a todos. Então, afinal, como é que vocês... Quem foi o primeiro a saber desta iniciativa? Têm noção? Quem foi o... Acho que foi a nossa irmã, Leni. Foi a Helena? Sim, a Helena. E como é que vocês... Foi a Helena, portanto, que viu alguma coisa? Foram ter com ela? Ela falou-nos que iam fazer esta iniciativa. Eu, pessoalmente, já sabia que tinham feito para os Foo Fighters e para outros grupos, não é? Portanto, mas esses foram os que me marcaram mais. E depois conheci, através do Facebook, comecei a ter alguns contactos, porque percebiam que eu era irmã do Zé Pedro e, portanto, vinham perguntar se queria participar ou não nesta iniciativa. E claro que sim. Foi uma iniciativa que praticamente toda a família abraçou. Quando perceberam que... Eu, por acaso, até sei quando é que vocês tiveram conhecimento. Foi na Feira do Livro, a propósito do lançamento do livro da Helena. Foram contactados e foi aí que tudo começou. Portanto, vocês foram literalmente arrastados para este projeto. E eu pergunto, quando vos falaram Chutes 1000, o que é esta maluqueira? O que é isto? 1000? 1000 quê? Aqui. Pronto, a mim o que me disseram foi que um monte de gente ia tocar. Disseram-te? Sim. Provavelmente a Paula. Se bem me lembro. E nesta família, quando uma pessoa sabe uma coisa, sabem logo todos. Pois, isso eu calculo sim, E tiveram logo a percepção de que era um projeto viável, que podia acontecer, juntar, sim, já havia a referência dos Foo Fighters, portanto, e de outras bandas, que já tinham acontecido projetos semelhantes na Europa, mas em Portugal, de facto, até hoje ainda não aconteceu nada do género. Imaginaram que fosse possível isto acontecer? 1000 músicos a homenagear uma banda e um dos membros da banda? Era sem dúvida uma ideia e um projeto ambicioso, mesmo megalómano, por princípio, a coisa é essa, de loucos, sim. Mas eu acho que sentimos que haveria o número de pessoas suficiente para fazer isto, porque não sei, porque convivemos de perto com tanta gente que é apaixonada pelos Chutes e que gostaria de prestar esta homenagem, que não tínhamos a certeza se ia correr bem, se ia dar, mas eu acho que sim, que acreditámos na viabilidade da coisa. Nunca houve a dúvida de que alguma vez, quer dizer, 1000 foi. Não, nunca houve. Eu estou como ao Pedro, porque depois conhecíamos imensa gente que estava a treinar, que estava a aprender a música, que estava a pedir, portanto acreditámos sempre que ia realizar-se uma coisa deste, apesar da dimensão da coisa megalómana, como disse o Pedro, completamente, achámos sempre que ia acontecer. Eu acho, não é? Eu acho que era mesmo a única banda, provavelmente, que era capaz de reunir tanta gente para fazer uma coisa destas. Sem qualquer acho que para a dimensão do nosso país, obviamente, 1000 músicos a tocar uma música é sempre uma coisa um bocadinho desproporcionada, como uma coisa aos Foo Fighters nos Estados Unidos. Realmente é muito para Portugal fazer uma coisa dessas, não é? Mas realmente a fazer isto só mesmo com os Chutes. E vocês acompanharam sempre o processo desde o início, ou seja, desde aquele primeiro momento em que a Helena foi culpada, não é? Depois falamos com ela. Mas acompanharam praticamente desde o início a iniciativa, não foi? Nas redes e... Sim, no Facebook, como a tia dizia. Havia sempre os updates e depois já está, como nós somos também da família, as pessoas também nos iam sempre dizendo e sim, foi muito bom essa parte também. A família Reis não foi uma mera apoiante do projeto. A família Reis esteve efetivamente em campo e uns tocaram, uns cantaram
E mais tarefas houvessem, eles fariam de certeza. Aqui, quem é que esteve a tocar? Eu toquei bateria. Bateria. Eu toquei guitarra, ritmo. Não, a cantar. Mas é um instrumento. E a cantar também. Cantar também. E aqui? A cantar também, ou a fingir que cantavam. Não, a fingir eu garanto que não foi porque essa parte apareceu imenso. Estudaram imenso. Como é que foi aquele dia? Chegar lá e de repente ver aquela massa humana gigante, que era uma massa. Tiveram uma ideia do número real de participantes que estavam no recinto? Não. Eu até ajudei de início, dispus-me a ajudar a organização, falei com o Pedro Brazão e então estive a distribuir as pessoas. Acho que recebiam, se bem me lembro, umas pulseiras a dizer para onde é que iam, o que é que iam fazer, e portanto estava a registar aquilo, estava a ajudar a registar nos computadores o que é que cada um, qual era a função de cada um. Lembro-me de ter uma amiga que é fã dos chutes, enfermeira, portanto estava lá mesmo no papel de enfermeira. Ainda tive para lhe dizer para ela vir aqui também o seu testemunho, mas ela não podia, de Setúbal, e não era possível. E portanto foi muito engraçado ver o que as pessoas todas queriam participar, e cada um queria mostrar aquilo que no fundo que era melhor, ou que conseguia. Eu tive muita pena de saber cantar mal. Eu naquela altura ainda pensei em abraçar um instrumento, mas achei que já não ia a tempo. Então, esta iniciativa, no fundo, o que é que representou para vocês? Família e talvez também um bocadinho ponto um bocadinho fora da família, em termos pedagógicos, em termos de panorama de música nacional, o que é que isto terá representado, dado que ainda não aconteceu mais nada idêntico até agora em Portugal. Vou passar aqui novamente. Não sei bem o que dizer, porque se eu pensar em termos pedagógicos, eu vou-me lembrar de uma imagem, lembro sempre de uma imagem que era o Rui a tocar com um pequenino na altura do... O Vicente. O Vicente, na altura do intervalo. Eles nunca pararam. O que eu achei mesmo engraçado é que estavam ali desde pequeninos e bateristas que erraram até pessoas muito mais velhas, todos com o mesmo entusiasmo, com o mesmo carinho enorme pelos chutes, a tocar os chutes. Estiveram 4 gerações presentes. 4 gerações. Eu acho que isso é uma imagem, como a Mariana, no fundo, era a família chutes ali em grande, mas essas imagens do Rui a tocar com aquele pequenino e depois as pessoas todas à volta, eu achei mesmo, nunca me hei de esquecer no resto da minha vida. E isso é também, em termos pedagógicos, já que perguntaste, acho que isso é uma coisa, uma troca mesmo porque as imagens com certeza ninguém filmou, mas era um diálogo, um pequeninito tão pequenino e um baterista tão experimentado. Esse acho mesmo que moveu-me imenso. Acho que pedagogicamente é assim uma coisa única. Uma palavra para a família Chutes-Mil. Uma mensagem. Muito obrigado. Foi uma bela festa, uma bela homenagem e vai ficar connosco como uma grande memória. E que venha aí outra festa. Eu acho que 1000 é um número muito bonito. Não escusamos de a família Chutes 2000, mas podia haver segunda festa. Eu acho que 1000 representa sempre muitos. É um número enorme. Portanto, fica bem, Chutes 1000. Eu também queria agradecer. Portanto, acho que foi uma festa ótima. E para nós em particular porque a música, a letra é do Zé Pedro, não é? E ele escreveu lembro-me perfeitamente dele escrever em casa do nosso pai,
vivia comigo nessa altura, já vivíamos poucos lá em casa, e lembro-me de ouvir esta música e ouvi-lo nos primeiros acordes. Portanto, depois foi arranjado pelos Chutes, mas para mim é mesmo uma música que me toca muito nesse aspecto. Mais mensagens para a família Chutes Mil. Eu até já tinha ouvido que foi uma das mais bonitas homenagens que se fez até hoje ao Zé Pedro. Eu acho que foi. A mim pessoalmente houve homenagens que me custaram. A participação ainda foi dolorosa, não é? Por muito que achasse que as pessoas lhe estavam a fazer uma homenagem e que tinha de respeitar isso e gostar, mas houve situações que não me sentia à vontade. E nesta em particular gostei imenso de participar e senti-me muito à vontade, e mesmo a sentir que ele devia estar orgulhoso de olhar para todos. Continuamos com as mensagens para os Chutes Mil, a família. Pois, lá está, o Zé Pedro dos Chutes é a pessoa que eu conheço melhor, e a família sempre foi super importante para ele. E, portanto, é engraçado ver que a família cresceu para mil. Assim de repente. Acho que isto é uma coisa muito gira. E realmente as pessoas criaram ali quase, de facto, uma família ao demonstrar este empenho todo e esta irmandade. Eu acho que foi uma homenagem incrível, muito gira. Eu também queria agradecer. Também foi um dia muito, muito especial. E como a tia dizia, acho que foi muito o espírito que os Chutes são, que o tio é. Acho que representou muito, muito bem, foi muito bem feito e teve toda a gente muito feliz. Obrigada. Sim, acho que concordo com tudo o que já foi dito. Agradeço muito que tenham sonhado, idealizado, concretizado, e acho que muito daquilo que ele sempre nos ensinou foi que quando queremos muito, é possível. E o Chutes Mil é exatamente isso, queremos muito, é possível.